Irmãos, que alegria estar com vocês novamente. Ter vocês aqui. Quantos estão felizes? Digam amém. Hoje eu estive orando pela manhã e à tarde, porque é um grande desafio para um pastor trazer uma palavra que fale com todos vocês, mas também que fale com cada um de vocês. E não é fácil você conseguir trazer uma palavra que dê a você, que alimente em você a sua relação com Deus e não a sua religião, que alimente sua fé, que alimente sua crença, que te posicione, que a cada encontro com a palavra, e a palavra te encontra, você se melhora, você avança, você abandona algumas coisas e abraça outras. Então não é pregar sobre aquilo que a gente quer ouvir, é pregar sobre aquilo que a gente precisa ouvir. E existe uma diferença muito grande de um lugar para outro. Então quero pedir a você que você feche seus olhos, curva sua cabeça, que eu vou orar. Pai, muito obrigado pela sua palavra, que é poderosa, que é verdadeira, que é eterna. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos dá o rico privilégio de desfrutar da presença do Espírito Santo aqui essa noite. Deus, que essa palavra hoje conforte, confronte, que essa palavra hoje, Senhor, traga alegria, mas que ela também possa trazer a tristeza de arrependimento. Que essa palavra hoje, Senhor, empurre alguns e puxe outros. Que essa palavra recoloque cada um e todos nós no lugar certo, no caminho certo. Que ao final de tudo o teu nome seja glorificado e os teus filhos saiam habilitados para viver tudo aquilo que o Senhor mesmo já tem preparado para eles, em nome de Jesus. Amém. Quero pedir um favor para você. Quero que você olhe bem para a pessoa que está do seu lado. Escolha alguém e olhe bem para essa pessoa. Olhe bem para ela. Olhou? Muito bem. Olhe bem. Amém. Eric, fica de pé, por favor. Você mesmo, dá um passo para frente. Qual que é a cor do brinco da irmã que você olhou? Não, você olhou para ela. Agora. Tá certo. Qual que é a cor do brinco do Bill? Amém. Sabe, queridos, você nunca estará vendo tudo de alguém quando você olha alguém. Você nunca vai ver tudo de mim quando você me olha. Você por vezes verá o que eu permito que você veja. Ou você pode ver aquilo que você imagina ver. Você pode olhar para a pessoa ao seu lado de cima e embaixo, imaginar o que quiser sobre ela. Pode ser que tudo que você imagine sobre ela não exista e que você não tenha imaginado nada que exista nela. A boa verdade é que cada um de nós que estamos aqui somos únicos, exclusivos, incomparáveis. Não existe pior coisa na vida de um ser humano do que olhar para outro ser humano e a partir do que enxerga no outro se medir. Esse é o pior lugar. E outra coisa que você vai descobrir, que ninguém é a mesma pessoa para todas as pessoas. Eu sou uma pessoa para o Bill, e eu sou outra pessoa completamente diferente para o Eric, o pastor Eric. Por isso você vai ver na Bíblia, por exemplo, que Jesus corresponde àquilo que você crê a respeito dele. E você vai descobrir que pode ser que cada um de nós aqui sirva a um Jesus diferente. E eu te provo isso. Jesus está entrando em Cafarnaum. Jairo para ele, fala: Jesus, tem misericórdia de mim, minha filha está morrendo. Vá na casa dela, por favor, vá na minha casa orar por ela. Jesus fala: não vou, eu vou. Quando ele está indo, ele para, fala: epa, alguém me tocou. Os discípulos: não, todo mundo está te tocando, o senhor está, não, alguém me tocou diferente, saiu virtude de mim. Aí a mulher do fluxo de sangue: fui eu, Senhor, me perdoa, mas eu saí de casa e eu disse assim: se eu apenas tocar na veste dele eu serei curada. Jesus falou: você foi curada.
Jesus encontra o centurião de Cafarnaum e ele vira e fala assim: Senhor, eu tenho um servo doente na minha casa, eu queria demais que o Senhor orasse por ele. E Jesus fala: vamos lá. Ele falou: não precisa. Eu sou um homem que tenho soldados, eu tenho uma centúria, eu tenho 100 soldados. Se eu disser para um vai, ele vai. Se eu disser para outro vai, ele vem. E se o Senhor disser daqui, meu filho é curado lá. Ele fala: uau, nunca vi tamanha fé em Israel. Agora junta os três, põe o centurião de Cafarnaum, põe a mulher do fluxo de sangue, põe Jairo. O centurião de Cafarnaum vai dizer para Jairo: não precisa chamar o mestre para ir em sua casa não. Besteira, deixe loucura, não tem necessidade. Se o mestre falar daqui, acontece lá. Jairo irá dizer para a mulher do fluxo de sangue: não vá na rua não, encontrar Jesus não, peça para ele vir na sua casa. A mulher do fluxo de sangue vai dizer para o centurião: tira um pedacinho do manto e passa no seu servo lá. Porque a boa verdade é que Jesus me pergunta e te pergunta: como você crê? Como você crê ao meu respeito? Talvez a irmã ou o irmão que está do seu lado crê num Jesus completamente diferente do seu. E cada um experimenta exatamente aquilo que crê. Por isso é que quando Deus quer nos mudar, quando Deus quer alterar a nossa história, Deus não altera nada nem ninguém sem primeiro alterar nosso sistema de crença. Se Jesus quer dar a você um futuro diferente do caminho que você está tomando, Ele vai bagunçar você para que você creia de forma diferente, e crendo diferente, viva coisas diferentes. Quem está comigo, diga amém. Mas mesmo cada um de nós sendo alguém diferente, não sendo a mesma pessoa para todas as pessoas, e cada um de nós também tendo um Jesus diferente, você vai descobrir que nessa multiforme graça da igreja, existem muitos lugares que nós somos iguais. Primeiro lugar que nós somos iguais, você vai descobrir que na vida errar sempre foi mais fácil que acertar. Errar é o caminho mais fácil. Por isso não há resultados perfeitos naquilo que é fácil. Outro aspecto que a gente vai entender é que por que errar é mais fácil que acertar? Porque errar exige de nós o menor esforço. E nós nunca buscamos o melhor esforço ou o maior esforço, nós buscamos o maior resultado. Mas não há o maior resultado sem que anteceda o maior resultado o maior esforço. Acertar exige de nós o maior sacrifício. E a pergunta que eu te faço é: o quão comprometido você está com a sua própria história? O quão comprometido você está com o seu destino, com o seu futuro? O quão você tem disposição de sacrificar, de pôr na mesa, de entregar, de ir ao seu limite? Essa capacidade de entrega vai determinar que nível de sucesso você vai ter. Eu confesso a vocês que por vezes a igreja contribuiu muito mais com o nosso fracasso do que com o nosso sucesso. A igreja contribuiu muito mais com os nossos erros do que com os nossos acertos. Porque por muito tempo a igreja vem pregando o evangelho da facilidade. E esse evangelho não existe, irmãos. O evangelho é o evangelho do resultado, mas a facilidade não. O próprio Jesus vai dizer em Mateus 10:35: porque eu vim para pôr em dissensão o homem contra o seu pai, a filha contra a sua mãe, a nora contra a sua sogra, e assim os inimigos dos homens serão seus próprios familiares. Todos os discípulos, exceto Judas que traiu e João, todos os outros morreram como mártires. Eu costumo dizer que esse é um dos motivos pelos quais Jesus não tinha uma mulher como discípulo, porque o chamamento da morte pelo amor é o homem. O homem foi chamado para morrer por aquilo que ama, por aquilo que recebe de Deus. Quando Deus dá algo a você, homem,
Quando Deus lhe der algo, eu quero dizer que aquilo que Deus está lhe dando é suficientemente responsável por você entregar a sua vida por isso. Deus só confia coisas preciosas a homens que estão dispostos a defender com a própria vida aquilo que Deus entrega. Por isso, o homem que tem uma mulher preciosa, ele precisa morrer por ela. Amém ou não amém, homens? A postura da espera de um milagre em resposta à fé. Escuta, a postura da espera de um milagre em resposta à fé, por vezes denuncia a necessidade que nasceu ou pela desobediência ou pela quebra de um princípio. Quando você está num posicionamento em que você precisa de um milagre em resposta à fé, por vezes você foi colocado nesse lugar, ou por desobediência, ou por quebra de um princípio. E mesmo vindo à igreja, adorando, ouvindo a palavra, dizimando, ofertando, a boa verdade é que existe um lugar na minha vida e na sua vida, e você pode chegar a esse lugar, que você vai chegando nele, não saber para onde ir a partir dele. Eu sento com muitas pessoas, converso com muita gente, e quase todas as pessoas que eu converso, elas têm uma expectativa em comum. E talvez essa expectativa seja a sua expectativa aqui essa noite, ou seja a sua expectativa durante essa semana. Eu vivi essa expectativa por 30 dias. Qual expectativa, pastor? De que Deus me dê uma direção. Tem alguém aqui que precisa de uma direção de Deus? Diga amém. Você chega num lugar da sua vida que você fala: e agora, o que eu faço? O que eu faço, Senhor? O que eu faço? O que eu faço, Senhor? Eu fico nesse emprego ou eu vou para outro emprego? Senhor, o que eu faço? Eu continuo o namoro ou eu termino o namoro? Senhor, o que eu faço? Eu vendo o carro e pago as dívidas? Eu faço um emprego? O que eu faço? O que eu faço? Estar nesse lugar, irmãos, é estar no lugar onde não sabemos para onde prosseguir, não sabemos como prosseguir, não sabemos nem se devemos prosseguir, e esse lugar se torna a pior estação, porque é o lugar onde eu paro. Eu me torno Bartimeu, o cego à beira da estrada, em que tudo acontecia à sua volta. Ele via a vida de todo mundo ir e vir, mas ele mesmo permanecia parado. E quando eu paro, irmãos, eu descubro que estou perdido. E quando eu descubro que estou perdido, eu me sinto só. Em solidão nos sentimos, em abandono nos afastamos, e afastados morremos. Quem está comigo, diga amém. Há um lugar na vida de todos nós, e pode ser hoje ou amanhã. A verdade é que tudo que precisamos nesse lugar é uma direção. Pastores passam muito por isso, porque grande parte das escolhas que os pastores precisam fazer, elas são antagônicas. Pastor é o tipo de cara que compra um som e dá um cheque e não tem R$1 na conta. Isso é tão verdade que nós conversando sobre essa nova proposta que o Bill está trazendo, e vocês entendam, irmãos, que uma igreja, duas coisas importantes, já eu volto na palavra. Todo pastor, cadê os pastores dessa casa? Fiquem de pé em nome de Jesus. Pastores e pastoras, você fica sentado, mas ele está valendo também, tá, irmãos? Escuta, todo pastor, ele precisa ser visto como um presente de Deus. Por quê? Porque o próprio Deus diz assim: dar-vos-ei pastores segundo o meu coração. Então, quando você olhar para a vida de um pastor, entenda que pela palavra do próprio Deus, eles foram dados a vocês e por vocês. Então, quando você estiver perto de um pastor, você está do lado de um presente de Deus. Você pode aplaudir Jesus por isso? Segunda coisa, Deus não põe uma igreja na cidade. Escuta, Deus não põe uma igreja na cidade. Deus dá a uma cidade uma igreja.
Quando Deus quer mudar a vida social, a vida política, a vida espiritual, a vida familiar de um lugar, de um ambiente, de uma cidade, de um país, de um estado, Ele permita que nasça uma igreja. Então vocês recebem a missão de serem uma igreja para a cidade. Voltando na palavra, o Bill falando, pastor, vou fazer isso. Eu cheguei a entender um momento, eu perguntei assim para ele, mas você sabe que isso vai custar caro? Você tem um recurso? Não, vai vir. Amém. E estamos que liga, mano, fazendo compromisso aqui adoidado. Mas eu tenho uma boa notícia, Jesus já tem esse dinheiro, amém, irmãos? E a melhor notícia, esse dinheiro está no seu bolso, irmãos. Sim ou não? Glória a Deus. Há um lugar que você vai entender que talvez não seja fácil você ouvir uma direção de Deus. Porque, escuta, irmãos, por que por vezes é difícil ouvir uma direção de Deus em meio a uma encruzilhada? Porque talvez você esteja nesse lugar exatamente pela incapacidade de ouvir a Deus e obedecê-lo. Em sua grande maioria, as pessoas que estão num lugar perdido, sem direção, elas estão aí porque não ouviram a Deus. Ou ao contrário, elas estão aí porque ouviram a Deus. Tem muito lugar que você vai chegar. Eu já estive em muito lugar da minha vida que eu falei, Deus, isso aqui não está direito não. Eu lembro uma vez, irmãos, morreu um grande pastor lá da cidade, famosíssimo. Era o pastor 01 da cidade. Morreu de acidente de carro. E aí eu cheguei numa igreja que cabia 4.000 pessoas sentados. O caixão dele assim, no altar. Os irmãos cantando. E eu cheguei. E a esposa dele estava no canto do altar, cercada. Ela estava de frente para a igreja, de costa para o púlpito. E conversando com os discípulos. E ela falava assim para os discípulos, vocês têm que... Porque eu leio labial. Eu tinha um irmão que já faleceu, que era surdo. E acaba que a gente foi desenvolvendo a capacidade de ler labial, porque a gente se falava com ele com expressão de boca. E eu leio labial, até 50% às vezes eu leio. Então não fale mal de mim, perto de mim, amém, irmão? Se for fazer isso, põe a mão na boca, que eu vou saber que você está falando também. E aí ela falava assim, vocês têm que fazer isso, vocês têm que fazer isso. Vocês têm que fazer. E eles, um ou dois eu conseguia ver a boca. E não, apóstolo, que é isso e tal. E ela, mas vocês precisam fazer e tal. E eu vi, irmãos, eu vi aquela guerra dela com os discípulos dele. E aí eles resolveram não fazer. E eu cheguei nela e falei assim, apóstola, o que a senhora gostaria que fosse feito? Ela falou assim, eu queria que orasse para ele ressuscitar. Eu falei, a senhora me autoriza a orar? Você oraria? Eu falei, não, a senhora é a 01 do ambiente. A senhora me autoriza a orar? Eu falei, autorizo. Tinha 2 seguranças na entrada assim, ó, do altar. Eu falei, por ali eu não vou, que eles não vão deixar eu entrar. Eu pulei no altar, puf. Aí tinha um cara cantando, a música era assim, como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo. Vai, vocês sabem. Em qualquer hora e em qualquer lugar, eis aqui a minha vida. A fila passando, vendo para ver o homem. Aí eu catei o microfone do cantor. Pode parar com a música. A fila também, para a fila. Para a fila! Pode parar essa fila, nós vamos orar para ele ressuscitar. Aí o baterista, eu falei assim, na época eu era meio invocado no negócio de G12, irmão. E aí eu falei para o baterista assim, faz uma marcha aí. Não, ele ficou olhando para mim. Ficou com as baquetas assim. Uma marcha, faz uma marcha. Ele olhando. Aí eu, do jeitinho que eu estou fazendo, uma marcha. Bora, vamos orar. Nós vamos orar, irmãos. O Espírito de Deus vai descer aqui. Vamos orar para ele ressuscitar. Em nome de Jesus. E comecei, irmãos. Pá, espírito de morte sai, espírito de vida vem.
pá, 5.000 pessoas me olhando. Tem coisas que a gente faz que é boa, tem coisas que a gente faz que é ruim. Ler labial num momento foi ruim, no outro foi bom, no outro foi ruim. Por quê? Tinha duas senhorinhas sentadas na frente assim, uma virou e falou para outra assim: sabe que ele não sabe que ele está cheio de pano? Eu falei: rapaz, esse diabo dessa véia vem me dar essa informação no meio da oração. E fui, irmão. Ressuscita! E 40 minutos, irmãos, ressuscita. Só 2 pessoas oravam no recinto, eu e a viúva. E tal. Com 50 minutos, a minha boca falava uma coisa e a mente falava outra. A mente falava assim: Senhor, mata eu também, porque eu não sei como é que eu vou sair disso aqui. Jesus, abre um buraco, Senhor, me leva. Manda um anjo, Senhor, um arcanjo, um querubim, meia dúzia de surubim, me tira daqui, meu Deus. Aí eu tive um pouquinho de fé, chegava assim, e o meu espírito falou: Senhor, faz ele mexer o dedinho para eu poder. Nada, irmão. 1h15 depois, sobe o apóstolo René Terranova. Veio na minha direção, era discípulo dele. Veio na minha direção, pegou o microfone, tirou e falou assim: pastor, o senhor fez o que precisava ser feito. Irmão, você sabe o que eu desci assim, ó? E 5.000 pessoas me acompanhando com a cara assim, ó. Eu saí, fui embora, entrei numa crise. Para piorar, no outro dia eu tinha um exame de sangue. Fui fazer o exame, tudo bem, seu Cláudio, né? Aí as enfermeiras: você viu o enterro do pastor ontem? Vi. Você viu o maluco lá fazer? Eu dei o braço assim, virei a cara, falei: meu Pai da glória. Irmãos, eu fui para o fundo do poço. E entrei em crise com Jesus. Falei: Jesus, eu tive coragem, Senhor. Eu orei crendo. E vivi, irmãos, uma crise com Deus. E tudo que eu queria era que Deus falasse comigo. E como é difícil estar nesse lugar aonde a gente não consegue fazer nada porque precisa ouvir algo de Deus. E depois de muita luta, irmãos, Deus me deu uma palavra. Ele disse assim: a principal coisa que você precisava fazer viver naquele dia você fez. E eu falei: o que, Senhor? Ele falou: o ministério da esposa dele. Porque ela jamais conseguiria conviver com a possibilidade de ter orado para ele ressuscitar e não ter feito isso. Ela entendeu que a partida dele foi minha vontade e você permitiu que ela vivesse para tocar o ministério. Princípios para você ouvir uma direção de Deus. Deixa eu te ensinar algumas coisas pela vida. Primeira coisa, que Deus não fala num lugar onde existem muitas vozes. É preciso escolher que voz você vai ouvir. Porque a voz de Deus não funciona em uma frequência que o mundo sintoniza. E nós vivemos um tempo de ovelhas deformadas, ovelhas de muitos ouvidos. Então, normalmente, quando a gente tem muitos ouvidos, os nossos ouvidos funcionam para achar a sintonia daquilo que a gente quer ouvir. E quando você busca o que você quer ouvir, Deus faz silêncio. Porque Deus não fala num lugar onde tem muita gente falando. Para que você ouça a voz de Deus, você vai precisar mudar a sua dimensão de escuta. E nós somos viciados, irmãos, em buscar respostas de Deus em lugares onde Deus não está falando conosco. Porque uma das coisas interessantes sobre aquilo que Deus fala para mim é que aquilo que Deus fala para mim, por vezes não faz sentido nenhum para o Bill. Sentido nenhum.
Tem gente que está questionando, não, o pastor vai inventar de mexer um culto, de fazer, de trazer gente. Não, mas já tem culto domingo, já tem 2 cultos domingo. Você não vai entender. Não adianta. Então aquilo que Deus fala para o Bill não serve para mim. Para que eu receba de Deus uma direção, eu tenho que silenciar todas as vozes. E a voz mais difícil de silenciar é a sua voz. A sua voz é a voz mais complicada de silenciar, porque sempre a sua voz vai combater aquilo que Deus está fazendo. Por isso é que Deus cala o pai de João Batista. Está grávido? Cala! Você vai estar proibido de emitir palavras, porque você não sabe o que eu estou fazendo. Até que o que eu esteja fazendo chegue, você não falará. E quando o menino foi ser apresentado, que disseram que ele teria o nome do pai, aí Deus falou, pronto, agora fale. E ele diz, não, o menino se chamará João Batista, porque foi Deus que me deu ele, que deu o nome dele. Deixa eu te dar um conselho, irmãos. Se você quer ouvir Deus, cale-se. Ah, minha vida está ruim, meu marido não presta, a igreja não... Cala! Cale-se! Deus não vai falar enquanto você estiver falando. A voz de Deus precisa ecoar o seu caráter. Irmão, vocês tinham que estar anotando. A voz de Deus precisa ecoar o caráter de Deus. Nem tudo que fala em nome de Deus vem de Deus. Vou te contar uma experiência que eu tive. Um dia uma irmã lá na igreja havia chegado e tal. Aí ela virou e falou assim, pastor, eu queria demais conversar com o senhor. Um assunto sério para conversar com o senhor. Aí eu falei para ela, tá bom, vamos marcar a gente. Aí vai eu e minha esposa conversar com a senhora. Aí nós fomos. Pastor, é um assunto muito sério, eu tomei coragem para conversar isso com o senhor. E na minha cabeça eu já pensei, deve ser adultério, alguma coisa nesse sentido. Por aí vai, já fui preparado para isso. Ela sentou, nós fomos jantar. Falou, pastor, é o seguinte, porque Deus tem falado umas coisas comigo muito difícil. Aí eu falei, o que foi que Deus falou que é difícil? Ela falou assim, deixa eu te contar primeiro. Ela é uma empresária muito bem sucedida. Ela falou, a loja que eu abri, antes de eu abrir essa loja, eu tinha uma lojinha pequenininha. É a irmã fulana de tal, veio e me deu uma palavra profética, que eu teria uma loja grande. Quando foi não sei quantos meses depois, eu consegui a loja. Aí ela entrou nessa loja e me deu uma outra palavra. Ela disse assim, que o meu marido não era o homem de Deus para mim, e que nos próximos dias o homem de Deus para mim ia entrar em contato comigo. Aí eu comecei a comer. Ficou interessante. E o pior, o senhor não sabe, 20 dias depois, o sócio do meu marido me procurou e se declarou para mim, disse que me ama, que é apaixonado por mim. Aí eu pedi um refrigerante, falei, e ela em conflito. Ela foi no segundo culto, uma profeta virou e falou assim, você sabe que você tem que fazer uma coisa e não está fazendo. No outro culto, alguém virou e falou para mim assim, olha que coisas velhas estão indo embora para as coisas novas chegarem. Pastor, eu não queria me separar do meu marido, porque eu amo meu marido, mas eu quero obedecer à voz de Deus. Eu falei, deixa eu te fazer uma pergunta, minha irmã. Quem que é a pessoa que você mais confia na sua vida? Qual é a pessoa que você mais confia na sua vida? Ela falou, meu pai. Você confia no seu pai? Confio. Se você tiver 100 mil reais hoje em dinheiro, precisar dar para alguém guardar, para você pegar daqui a 3 anos, você teria coragem de pôr dinheiro na mão do seu pai? Perfeitamente, pastor. Se você tivesse 10 cartões blacks ilimitados, e você não queria deixar eles em casa, você entregaria os cartões para o seu pai? Perfeitamente, pastor. E se eu disser para você que o seu pai foi almoçar na minha casa, abriu minha carteira e roubou 50 reais, o que você me diria? Que meu pai não fez isso. Eu falei, por quê? Porque não faz parte do caráter dele. Eu falei, pronto, essa palavra que você recebeu não vem de Deus, porque não faz parte do caráter de Deus. Se Deus está dizendo isso para você se separar do seu marido,
para casar com outro, esse é o tipo de Deus que eu não quero andar com ele. Porque o meu Deus, ele fundamenta, fortalece, ele guarda e protege a minha família e não expõe ela. Deixa eu dizer uma coisa para vocês: muitos de nós estamos ouvindo vozes achando que é de Deus, porque não conseguimos comparar a voz que se ouve com o caráter de Deus. E para que você ouça de forma correta a voz de Deus, você precisa conhecer o caráter de Deus. Porque a voz de Deus, ela replica o que Deus tem no seu caráter. Deus falou à serpente. Deus falou à mulher, desculpa. E a serpente falou à mulher. Cada um com uma mensagem diferente. Eva escolheu ouvir a voz errada. E foi catastrófico. Até os dias de hoje. Paulo diz assim: no mundo há muito tipo de vozes e nenhuma delas é sem significado. Escuta, Paulo diz assim: no mundo há muito tipo de vozes e nenhuma delas é sem significado. Toda a palavra dita carrega consigo um significado. E o significado da palavra é produzir. Toda palavra tem a capacidade de produzir. E a palavra ganha uma potencialidade de produzir quando ela encontra um ouvido. Por isso que a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir. Irmãos, um condutor, ele é condutor em ambos sentidos. Se eu colocar um fio aqui na tomada, botar aqui na tomada e for na ponta dele e pegar, eu tomo choque, sim ou não, irmãos? Aí se eu trocar, botar a tomada aqui e for na outra ponta, eu tomo um choque, sim ou não? Tudo que vai e vem pelo mesmo lugar. Se a fé vem pelo ouvir, ela também vai pelo ouvir. Eva ouviu de Deus e creu. Eva ouviu da serpente e deixou de crer de Deus para crer da serpente. Por isso que tão importante quanto o que você ouve é quem está dizendo, ou em nome de quem isso está sendo dito. Eu já vi muita gente, irmãos, e falo agora de forma apostólica, eu já vi muita gente deixar de ouvir a voz do pastor da casa, que conhece a vida, conhece a esposa, conhece os filhos, conhece a história, para ouvir a voz de alguém que não sabe quem é, não sabe de onde vem, não sabe para onde vai. Deixa de ouvir a voz do pastor para ouvir a voz do profeta. Nem todo profeta fala em nome de Deus. E sua carência em ouvir uma resposta pode te levar à voz errada. 1 Samuel 28, 6, 9. E perguntou Saul ao Senhor, porém o Senhor não lhe respondeu. Escuta, perguntou Saul ao Senhor, 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 e o Senhor não lhe respondeu. Nem por sonhos, nem por Urim, nem por profetas, Deus fez questão de fazer silêncio a Saul. Então disse Saul aos seus criados: buscai-me uma mulher que tem o espírito de feiticeira, para que eu vá a ela e consulte por ela. E os seus criados disseram: eis que em Endor há uma mulher que tem um espírito de adivinha. E Saul se disfarçou, vestiu as outras roupas e foi com 2 homens. E de noite chegaram a mulher e disse: peço-te que me adivinhes pelo espírito de feiticeira e me faça subir a quem eu te disser. A carência de ouvir a voz de Deus pode te levar a ouvir a voz errada. E aprenda, irmãos, até quando Deus está fazendo silêncio, Ele está dizendo alguma coisa. Cuidado com a sua necessidade de ouvir uma palavra, de ouvir uma direção. Epa, você vai buscar bruxos, você vai buscar feiticeiros. Eu tive uma experiência na minha igreja, irmãos. Como é que é aqui, Bill? Está sem relógio aqui? Esse negócio aqui está falando tanto que eu preguei. Tem 1h20 que eu estou pregando. Sai dele agora. Um dia uma irmã estava vindo na igreja por semanas. Aí um dia ela aparece com um homem do lado. Terminou o culto, eu desci, ela falou assim: pastor, eu queria te apresentar meu marido. Falei: você sabia que você era casada, não?
só tem um tempinho? Eu falei, tem. A gente foi para a salinha assim e falou, pastor, a gente estava vivendo um processo de divórcio, e aí na audiência do divórcio, a gente se reconciliou, ele é meu marido, ele é pastor, é uma bênção, parará, parará. Eu falei, que bom, que Deus abençoe, que vocês possam prosperar no casamento de vocês, reconciliação é de Deus, amém. A gente pode tomar um cafezinho essa semana, pastor? Posso. Aí fui sentar com ele. Sentei com ele, vou ver se eu lembro o nome dele. Eu não tenho problema nenhum de falar o nome dele, não, porque eu falei no meu Instagram. Osiel Peçanha. Sentei com ele, ele foi contar a história. Sou conhecido como o príncipe da revelação. Aí eu peguei o celular, falei, deixa eu ver quem é, né? Botei no celular, 100 e tantos mil seguidores no YouTube. Pregando em igreja, aí eu falei, vou saber quem é esse cara. Aí fui puxando a língua dele. As igrejas maiores da cidade já tinha pregado. Eu não vou contar o que ele me disse sobre igrejas, irmãos, porque isso esvaziaria a sua fé. Mas ele era um prostituto, um cheirador de cocaína, um homem que foi preso por prática de sexo na presença de menores com outro homem. E eu estava com ele na mesa. Escuta, estava com ele na mesa. Ele saiu para nós e voltou, falou, pastor, Deus me deu uma revelação aqui. Eu falei, pronto. Ele pegou o telefone, ligou no Viva Voz. Fulano de tal, tudo bem? Tudo bem? Rapaz, eu quero orar por você. O cara, pois não, pastor, por quê? Não, porque eu vi sua filha fazendo uma transfusão de sangue. Eu quero orar por você. Aí ele orou pelo cara, paraná. Aí o cara falou assim, não, pastor, obrigado, eu estou aqui em São Paulo, estou indo para os Estados Unidos. E obrigado pela oração, parará. Beleza. No outro dia, na igreja, ele chegou. Ele, a mulher, quando ele chegou, o telefone toca. Aí ele falou, pastor, o rapaz que eu orei por ele ontem, ele abriu, o cara estava chorando. Aí ele assustou, pôs no Viva Voz. O que foi, irmão? O que foi? Deixa eu te contar, pastor. Eu peguei o voo e quando eu entrei no voo, minha filha começou a ter febre, desci aqui em Orlando. E aí eu fui direto para o hospital das crianças aqui em Orlando. E minha filha está passando por uma transfusão de sangue. E ele orou, obrigado, pastor, manda seu Pix aí, pastor, eu quero te dar uma oferta, 20 mil. Ele mandou para o príncipe. Aí um dia, irmãos, ele sumiu. A esposa falou, pastor, sumiu. Sumiu como? Sumiu. Eu falei, você tem um nome dele? Tenho. Você tem a foto da identidade dele? Tenho. Eu falei, manda para mim, por favor. Mandei, liguei para um amigo meu da Batalhão de Operações Especiais. Falei, macho, tudo bem, tudo bem? Checa para minha ficha desse cara aí. Ele mandou para mim. 16 crimes ele respondia e tinha um mandado de prisão em aberto. E era vinculado ao crime organizado. O príncipe das revelações. Só no mundo do evangelicalho brasileiro, o que a gente produz é maior do que o que a gente é. Deus não te enxergará por aquilo que você produz. Deus te enxergará por aquilo que você é. Se eu disser para você Noé, qual que é a primeira coisa que vem na sua cabeça? Arca, não é? Noé, arca. Pois, esse é o que ele fez. Olha para a Bíblia. Deus vai dizer, Noé, homem íntegro e justo. Aprenda, irmãos, que nem todos que estão falando em nome de Deus têm integridade para ter acesso a Deus. Se não tem integridade para ter acesso a Deus, a fonte é outra. Parou, continuo. Deixa eu dizer uma coisa a você. Se você está buscando ouvir a voz de Deus, escuta o que eu vou lhe dizer. Escuta. É preciso ter coragem para ouvir o que Deus tem a dizer. Está pronto? Deus, fala comigo. Você está pronto para ouvir o que eu tenho para falar?
Você imagina que quando Deus faz a transição de Saul para Samuel, Deus vira para Samuel e fala assim: ei Samuel, eu já abandonei Saul, por que você está tendo dó de Saul? Eu já tenho outro rei escolhido, e você continua estando com alguém que eu abandonei. Deus está dizendo para Samuel: não importa a consideração que você tenha Saul, eu abandonei, e se você quer andar comigo, o abandone também, e venha ver quem eu escolhi, venha até a casa de Jessé. Você está disposto a ouvir o que Deus tem a dizer para você? João 4, 17, 18, e a mulher respondeu e disse: não tenho marido. Disse Jesus: disseste bem, não tem marido, porque tiveste 5 maridos, e os que agora tem não é teu marido. Isso disseste com verdade. Meu Deus do céu. Está disposto, irmãos? Está disposto a ouvir o que Deus tem a dizer para você? Deus nunca dirá nada até que você esteja pronto para ouvir. E a gente, irmãos, quer viver na superficialidade do evangelho. Fala comigo, Deus, fala comigo. Não, falar com você, não vou falar com você. Está pronto para ouvir? Porque eu vejo de um jeito que você não vê. Nós temos que nos preparar, irmãos, para ouvir o que Deus tem para dizer. Porque o que Deus pode estar querendo dizer para você é o mesmo que disse para Abraão: pega Isaac e sacrifica no monte. E aí, está pronto para ouvir isso? Fala comigo, Deus, fala comigo. Beleza, vou falar. Bota a chave do carro no altar e vai embora de Uber. Ah, mas eu quero ouvir é que Deus vai me dar uma casa. Pois é, mas o que Ele quer te dizer é outra coisa. É outra coisa que Ele quer te dizer. Está pronto? Você está disposto a ouvir o que Deus tem para te dizer? Não estamos, irmãos. Nós queremos que Deus venha e amassageie nosso ego. Servo bom e fiel. As profecias é só assim, irmãos. Vou te dar, recebe, é chave, é tanta coisa. É arcanjo, é bola de fogo, é Botafogo, Flamengo, é tudo. Está disposto a ouvir o que Deus tem para te dizer? Estava conversando com o Bill ontem sobre como essa igreja nasceu. Deus exigiu dele quase o intragável. O sim da entrega dele foi o primeiro tijolo disso aqui tudo que vocês estão vendo. Agora vá nele e pergunta se foi fácil dizer sim. Quero ouvir a voz de Deus? Quero. Então, crie coragem para ouvir o que Deus tem para dizer. Porque normalmente, o que Deus vai dizer para você vai abalar tudo que você tem, pensa e imagina sobre si mesmo e sobre Ele próprio. Não se busca em outra pessoa o respaldo daquilo que Deus disse para você. Deixa eu dizer uma coisa para você. Se algo que você ouviu de Deus, você precisa confirmar comigo, eu te garanto que você não ouviu de Deus. Quando você ouve a voz de Deus, ela é inconfundível, incomparável. Você sabe exatamente quem está falando com você. Você sabe exatamente de onde vem essa voz. Você sabe exatamente o que Ele está te pedindo. Por isso é que quando Deus estende um período onde Ele se mantém em silêncio, Ele está lhe dando a oportunidade para se preparar, para ouvir aquilo que Ele tem para te dizer. É tempo de você se consagrar, é tempo de você se alinhar à palavra, é tempo de você servir a Deus, para que Ele fale. Escuta, e quando Ele resolver falar, tudo muda. Para encerrar e orar com vocês,
Mateus 18:11, porque o Filho do Homem veio para salvar o que estava perdido. Não tem lugar de gente por vezes mais perdido que na igreja. Eu quero orar com você, meu irmão, nessa noite, para que Deus te habilite a receber uma direção, para que Deus te coloque num lugar onde você tenha disposição de ouvir sua voz, onde você tenha capacidade de silenciar todas as vozes para ouvir somente a Ele, onde você se domina e diminui seu tom de voz e permita que o Eterno fale com você.